É um vídeo em primeira pessoa de um jovem moçambicano, o Joselino. E ele abre uma janela, sabe? Pro dia a dia dele, numa comunidade rural. Mostra tudo sem filtro. Os desafios, as pequenas alegrias, os projetos que movem as pessoas por lá. Acho que a nossa missão aqui é entender a engrenagem dessa comunidade. O que esse vídeo ensina pra gente sobre resiliência, sobre comunidade. E é uma fonte incrível por ser justamente isso, uma narrativa pessoal. A gente sai um pouco dos números, das estatísticas e entra na experiência vivida. Dá para ter uma noção muito real da dinâmica social, da economia, de um jeito que, olha, nenhum relatório conseguiria captar. Porque a gente está vendo com os olhos de quem está lá, vivendo aquilo todo santo dia. Exato. Bom, vamos começar a desembrulhar isso então. O vídeo já abre com uma imagem que diz tudo. O sol brilhando forte depois de um tempão de chuvas torrenciais que, segundo ele, paralisaram tudo. A sensação de alívio é, nossa, quase palpável. Sim, dá para sentir. E logo em seguida ele mostra o que a natureza oferece: cogumelos selvagens e cupins, Térmitas, né? que eles usam como alimento. Isso. Ele até faz uma ponte cultural interessante. Ele diz que aprendeu nos comentários que no Brasil se come tanajura, que é um tipo de formiga. O que já estabelece um tema central desde o primeiríssimo minuto. Uma conexão visceral com a terra. A dieta, a rotina, tudo é ditado pelo ciclo da natureza, pelo que o ambiente oferece naquele momento. Totalmente. Não é ir ao supermercado, né? É uma leitura constante do que está disponível ao redor. Completamente. E isso fica mais claro ainda quando ele vai para Machamba, que é a roça, a quinta deles. A gente vê uma cena super prática, ele cortando um tronco de bananeira para dar de comer para as galinhas. E ele explica uma coisa de gestão ali do galinheiro. Tem galos a mais, sabe? Ah, sim. Mais do que o necessário para a procriação. Então o excedente vira alimento para a família. Nada se perde. Nada. Tudo faz parte de um ciclo muito bem amarradinho. E essa lógica de aproveitamento total é a base da autossuficiência. Mas olha, tem um detalhe nessa parte que me chamou muita atenção e que revela uma camada mais complexa. No meio disso tudo, ele para e agradece aos seguidores online. Pelas dicas, né? Exato, dicas sobre agricultura, sobre criação de animais. Isso não cria um certo conflito? Tipo, o conhecimento que vem de fora, do YouTube, de comentários. Será que não acaba batendo de frente com as práticas que o pessoal de lá usa há gerações? Essa é uma tensão real. Acontece em muitas comunidades. Mas o que parece estar acontecendo ali é um processo de filtragem, de hibridização. Eles não parecem estar aplicando tudo cegamente, sabe? Entendi. A impressão que dá é que eles pegam uma dica online, sei lá, sobre uma técnica de compostagem e adaptam para a realidade deles, com os materiais que eles têm à mão. Faz sentido. Não é uma substituição do conhecimento antigo, é mais um enriquecimento. É o século XXI chegando na Machamba não como uma imposição, mas como Uma caixa de ferramentas adicional. Exato, uma caixa de ferramentas digital. Gostei disso. E essa autossuficiência que a gente vê na relação com a Terra, ela transborda para as relações humanas. É como se a mesma lógica se aplicasse ao tecido social, sabe? Foi o que eu senti quando o foco do vídeo muda para as interações dele. A gente vê o Joselino encontrando o Bernardo e o Manuel. 2 meninos que estão procurando o biscato. Pequenos trabalhos, né? Isso. E a forma como ele aborda isso é muito consciente. Ele sabe que uma audiência de fora poderia interpretar aquilo de um jeito errado. Como exploração infantil, talvez. Exatamente. Então ele faz questão de dar o contexto cultural. E ele não se esquiva do assunto. Ele fala abertamente que em Moçambique é comum as crianças começarem a contribuir cedo. E para não deixar dúvida, ele compartilha a própria história. Começou a trabalhar com 7 anos, vendendo bolinhos que a mãe fazia para ajudar em casa. Uau! A narrativa que ele constrói não é de vitimismo, é de integração, de fazer parte do esforço coletivo desde pequeno. O que nos força a questionar as nossas próprias definições, né? No contexto que ele apresenta, o trabalho não parece ser algo que rouba a infância. Parece ser algo que ensina responsabilidade, um ofício. É uma aprendizagem prática. Isso, uma integração na vida adulta da comunidade. É menos sobre exploração e mais sobre contribuição, pertencimento. E essa ideia de contribuição mútua, ela chega no auge
num momento que, pra mim, foi o coração do vídeo, a conversa com o Sr. Kamba. Ah, essa parte é fantástica. Ele simplesmente oferece um pedaço da terra dele pro Joselino cultivar. A minha primeira reação foi, nossa, que homem generoso. Mas a explicação dele é muito mais pragmática e profunda do que só generosidade, não é? Muito mais. A justificativa dele é a chave para a gente entender a lógica da comunidade. Ele não diz, toma, use porque você é um bom rapaz. Ele explica que deixar a terra parada, enchendo de mato, é um problema para todo mundo. Para todo mundo. Porque atrai macacos que podem destruir não só a plantação dele, mas a dos vizinhos também. Então, ao emprestar a terra, ele está praticando uma gestão de risco coletiva. Então, a propriedade privada ali tem uma função social quase que... Obrigatório. Não é só o que é meu, é meu. Não. É, o que é meu, se não for bem cuidado, vira um problema de todos. Nossa, que incrível. A responsabilidade de manter a terra produtiva é dele, mas o benefício ou o prejuízo é compartilhado. É um conceito que a gente poderia chamar de propriedade por custódia, talvez. Boa. Propriedade por custódia. Ele é o dono legal, mas ele se vê como o guardião do bem-estar que aquele pedaço de terra representa para a comunidade inteira. É o exato oposto do lote abandonado que a gente vê nas cidades grandes, sabe? Sim, que é visto como um problema só do dono e da prefeitura. Lá não. Lá é um problema da vizinhança inteira e a solução também é coletiva. E no meio de todas essas interações do dia a dia, surge o grande projeto, o que parece estar mobilizando todo mundo. A construção de uma casa nova para uma senhora idosa da comunidade, a quem eles chamam com todo carinho de vovozinha. E o progresso é visível, né? Muito. O telhado já dá pronto, portas e janelas sendo instaladas. E os detalhes que o Joselino compartilham mostram a dimensão do cuidado. Não é só levantar 4 paredes, né? Não mesmo. Ele menciona que o carpinteiro, o mestre Armindo, já está na cidade construindo uma cama nova para ela. O objetivo não é só dar um teto, é oferecer dignidade, conforto. E isso leva a um dilema muito interessante que ele expõe para a audiência dele. Ele está pensando em organizar uma grande festa comunitária para entregar a casa. Só que ele hesita. Por quê? Porque ele já tem nos planos um outro grande almoço solidário para dezembro. E ele fica na dúvida se os eventos ficariam muito próximos, se seria um esforço a mais para a comunidade. E ele pede a opinião de quem está assistindo. Esse momento é muito revelador do papel que ele ocupa ali. Ele deixou de ser só um cronista, um documentarista. Ele é um agente mobilizador. Um organizador comunitário, exatamente. E o dilema dele sobre a festa mostra o peso da responsabilidade. Não se trata só de executar projetos, mas de gerir a energia, os recursos, até o moral da comunidade de forma sustentável. Ele quer celebrar a vovozinha, reconhecer o esforço de todo mundo, mas ao mesmo tempo ele tem essa preocupação de não sobrecarregar as pessoas. É um equilíbrio muito delicado. Sim, e ele usa a palavra merecia. Ele diz que a vovozinha merecia aquele momento. Com os pastores, os líderes locais, todo mundo junto. É um ritual, então? É um ritual social, um ato público que reafirma os valores daquela comunidade. Respeito pelos mais velhos, solidariedade, a força do trabalho coletivo. A dúvida dele é sobre a logística, não sobre o significado. Ok, então se a gente junta tudo isso, a relação com a terra, a interdependência social, o projeto coletivo da casa, fica claro que existe um elemento que amarra e desafia todas essas dinâmicas. A natureza. A natureza, e mais especificamente, o clima. A chuva é a personagem principal que não aparece, mas que está em todo lugar. Sem dúvida. E ela é apresentada como uma dualidade fascinante. Por um lado, é uma bênção. Ele mesmo fala que eles rezavam para que chovesse. Porque sem chuva não tem colheita, não tem vida. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a chuva que eles tanto pediram se torna um obstáculo gigantesco para o progresso. E a gente vê isso na prática, de forma muito crua. Tem aquela cena dele tentando atravessar o riacho, que é quase cômica se não fosse o perrengue real. Ele escorregando, né? Sim, a água transbordando, ele escorrega, se molha todo.
É o tipo de momento que mostra o que falta de infraestrutura significa no dia a dia. Não é um conceito abstrato. Não. É conseguir ou não levar material para uma obra. Exatamente. E a obra da casa da vovozinha é a maior vítima disso. Ele explica que falta areia para terminar o reboco. Por quê? Porque os caminhões não conseguem chegar. As estradas de terra viraram um lamaçal intransitável. A bênção que faz a comida crescer É a mesma que impede a casa de ser terminada. e a frustração dos trabalhadores, dos mestres, é evidente. Dá para ouvir eles falando que a chuva tá nos incomodar, que não tá a dar tempo. Mas mesmo com essa frustração, eles não param. E tem uma expressão que eles repetem várias vezes e que parece ser o lema da comunidade. Poucos aos poucos. Exata. Essa frase é a síntese de tudo. Se a gente ligar isso ao panorama geral, a gente vê que a vida ali é uma negociação constante e direta com o ambiente. Uma chuva forte pode ser a diferença entre ter material ou esperar dias, entre atravessar um riacho ou ficar isolado. Mas essa filosofia do pouco a pouco demonstra uma resiliência que não é passiva, sabe? Não é resignação. É uma adaptação ativa, né? E isso é uma estratégia de avanço contínuo. Eles não esperam pelas condições ideais, porque elas talvez nunca cheguem. Eles trabalham com as condições que eles têm, aproveitando cada janela de oportunidade, cada hora sem chuva, para fazer um pouco mais, Um progresso incremental. mais constante. É a única forma de vencer a imprevisibilidade do ambiente. No fim das contas, este vídeo é uma aula. Uma aula sobre como laços comunitários, partilha de recursos e uma perseverança teimosa contra os elementos não são ideias abstratas de um livro de sociologia. Não mesmo. São as ferramentas diárias de sobrevivência e de progresso. É uma história cheia de dificuldades, mas a sensação que fica não é de pena, é de admiração pelos triunfos coletivos que eles conquistam, poucos aos poucos. Exato. E isso nos deixa com uma última reflexão. O que a gente vê no Joselino é um criador que não se limita a apontar uma câmera para a realidade dele. Ele participa, ele organiza, ele mobiliza recursos, ele conecta a aldeia dele com o mundo digital de apoiadores. Ele está no centro da ação. Sim, isso levanta uma questão fundamental para a nossa época. De que forma é que o ato de documentar a própria realidade acaba por alterá-la? A presença da câmera acelera a mudança. Ela amolda as interações, talvez tornando os atos de solidariedade mais visíveis e, por isso, mais frequentes. Ou ela simplesmente preserva um momento no tempo. É algo para se pensar. Numa era em que qualquer pessoa com um celular pode se tornar o contador de histórias da sua própria comunidade.